Mais uma vez quero saudar a todos e acolhê-los aqui em nossa catedral, neste 7º domingo, tempo comum, domingo que antecede o início da Quaresma, que começaremos na próxima quarta-feira de cinzas. A palavra de Deus que nós ouvimos, as leituras, o Salmo, o Evangelho, nos fizeram ou vão nos fazer meditar a respeito de uma realidade que a princípio pertence somente a Deus, que é a santidade. Há poucos instantes cantávamos no Glória: só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só Deus de fato é santo. Mas veja que coisa bonita, Deus nos deu a possibilidade de tomar parte em algo que pertence somente a Ele, porque Ele também nos chama à santidade. Na primeira leitura, no livro do Levítico, já ali Deus faz esse convite ao povo: sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Mas aqui a gente precisaria parar um pouco para meditar a respeito desta realidade. Afinal de contas, o que é ser santo? Se a gente perguntasse às pessoas, assim no senso comum, ser santo para elas significa, ou também para nós, ser santo é não pecar. Não está errado, mas essa não seria bem a resposta primeira. A palavra santo, lá na origem dessa palavra escrita na língua do povo de Israel, no hebraico, a palavra que designa santo é kadosh, cuja tradução literal é separado. Separado. Isto é, aquilo que é diferente de tudo, que vai além de tudo. Deus é santo porque Ele está além da criação. Deus é santo porque Ele é o separado, o outro, o diferente. Deus é santo porque não pertence a este mundo. Ora, se Deus é assim, e Ele de fato é, então Ele é totalmente reto, totalmente justo, coerente consigo mesmo. E aí vem a consequência. Deus sendo santo, todos aqueles que se aproximam dele deveriam também se tornarem santos, portanto separados. É por isso que há uma determinação de Deus na primeira leitura no livro do Levítico: sede santos, ou seja, sede separados para mim, que sou santo. E como meu povo, vocês terão que ter um comportamento diferente dos pagãos, portanto, daqueles que não creem em mim. Eu vos santifiquei, eu vos separei, é o que Deus está dizendo. E aquilo que Deus disse no Antigo Testamento também serve para nós hoje, os cristãos. Também nós somos chamados a esta santidade. Quando essa realidade tão bonita nos alcançou? No dia do nosso batismo. No dia do batismo, foi-nos oferecido por Cristo a graça do Espírito Santo. Portanto, o Espírito de santidade sobre cada um de nós. E foi justamente pelo batismo que Deus nos fez participar de algo que antes era reservado somente para Ele. Só Ele era santo, mas o batismo nos tornou chamados e vocacionados a esta santidade. Mas vejam só, o batismo é um sacramento e, portanto, ele realiza em nós uma realidade invisível, que a gente não vê, de ordem espiritual, interior. Por isso que é preciso que aquilo que está escondido em nós,
no nosso interior, na nossa vida espiritual, no mais íntimo do nosso ser, venha a luz do dia. Apareça no nosso modo de viver, na nossa vida, naquilo que somos. Se a nossa santidade foi dada por Jesus, e ela de fato foi, a única coisa que nos resta para sermos santos é buscarmos ser como Ele foi. Olhar para Jesus como modelo de vida. A nossa santidade de cristãos, portanto, depende muito de como nós vamos viver esta vida neste mundo, tanto quanto Jesus viveu, seguindo os seus exemplos, tendo os mesmos sentimentos de Jesus, aprendendo dele como, por exemplo, nos relacionamos uns com os outros. E cada um de nós, pelo batismo, disse a segunda leitura, se torna um lugar onde Deus mora. Por isso, a segunda leitura diz que nós somos santuários de Deus. Cada um de nós é lugar, portanto, onde Deus habita. É isso que tão bonito São Paulo falou à comunidade de Corinto. Nós somos santuários de Deus. E ele acrescenta que ninguém se iluda. Quando eu me torno santuário, santo, portanto, um lugar separado, eu tenho que buscar pensar como Deus pensa e não como o mundo pensa. Agir como Deus espera de mim e não como o mundo quer que eu haja. Aliás, São Paulo mesmo diz, quem acha que a verdade ou a sabedoria está na sabedoria do mundo é um insensato. Bom, mas agora temos uma segunda consequência. Se ser santo é ser separado, ser santo também significa, uma vez separados, buscar a perfeição. Perfeitos, bom, todos nós sabemos que nenhum de nós é. Nós temos consciência de que nós não somos perfeitos. Mas Jesus diz, sede santos, quer dizer, buscai a santidade. Procurai essa perfeição. E aí a gente poderia perguntar, para Jesus mesmo, o que é ser perfeito como Deus é perfeito? Ele nos diz como Deus, por exemplo, supera todo o cálculo humano. No salmo que nós rezamos hoje, fala justamente de como Deus se comporta, por exemplo, diante das nossas faltas. Ele não nos trata como exigem nossas faltas. Ele não nos pune em proporção às nossas culpas. Esse é o Deus perfeito. Não age, não se vinga de nós. Nós pecamos, mas Deus não se vinga. Deus não nos castiga segundo as nossas faltas. Então, aqui nós temos que parar para pensar justamente o que significa alcançar a perfeição. E não resta dúvidas, porque Jesus no Evangelho propõe justamente que a gente supere a lei. O que a lei da época, a lei do talião, proclamava? Olho por olho, dente por dente. Apanhou, bata. Matou, mate. Então, era o olho por olho, dente por dente. Esta era a lei. E Jesus diz, é preciso superar isso. É preciso que a gente não reaja a quem nos faz o mal com outro mal. Que a gente não sinta o desejo de vingança. Que a gente não devolva o mal que nos fizeram com violência. Mas que quebremos a engrenagem da violência com gestos de não violência. Isso é profundamente revolucionário e nos atinge profundamente porque todos nós que aqui estamos sabemos que as coisas não funcionam desse jeito. Na hora da raiva, quando alguém nos faz o mal, a gente não tem limite para a nossa vingança. Até desejar a morte
a gente já em algum momento desejou de quem nos fez o mal, a quem nos fez o mal. Aliás, é por isso que existe a justiça, não é? Para pôr freios à nossa tentação de querer fazer justiça com as próprias mãos. Então se coloca ali ponderações racionais para que a pena seja dada de acordo com a infração e não de acordo com a minha vontade de me vingar de quem me fez o mal. Mas vejam, Deus vai para além da nossa justiça humana. É claro que Deus não está pondo panos quentes, nem passando a mão na cabeça de um infrator, na cabeça de quem nos fez o mal. Mas Ele quer a superação do ódio, do desejo de vingança, que às vezes para nós é tão natural. Aliás, falar em natural, né, no mundo que nós vivemos, onde a intolerância, por exemplo, é a lei que preside as relações entre as pessoas, em que os que se dizem donos desse mundo preferem lançar bombas, construir muros, expulsar os estrangeiros de sua nação. Essa palavra de Jesus, ela se torna estranha. As guerras que estamos assistindo, elas são o resultado do não entendimento do Evangelho. Aliás, do afastamento total dos homens e das mulheres do que o Evangelho nos propõe. Pois bem, não nos esqueçamos que também em nossas casas, em nossas vidas, há um território igualmente difícil para esse pedido de Jesus penetrar. Também nós colocamos muros, divisões, barreiras, intolerância, mágoas, ressentimentos, preconceitos, sentimentos de ódio e de vingança. É preciso que cada um de nós admita que dentro de nós existe um terrorista em potencial. Toda vez que nós abandonamos a lei do amor e do perdão, nasce em cada um de nós um terrorista. Meus irmãos, minhas irmãs, eu repito, o que Jesus propõe é altamente revolucionário, porque Ele está inaugurando uma dinâmica nova, um jeito novo de reagir a quem nos faz o mal, e indica que é assim que a gente se torna santo, é assim que a gente se torna santuário de Deus, consagrados a Ele, para não parecermos com aqueles que não creem nele. Portanto, aquilo que já estava escrito na antiga lei, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, se realiza em Jesus. Oferecer a face esquerda ao agressor, não esqueçamos, foi Jesus mesmo que fez isso, lá da cruz, quando o esbofetearam, quando lhe ofereceram vinagre em lugar de água, Ele pediu, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós o crucificamos e Ele nos reconciliou com Deus. O mandamento de Jesus é vingança não. Vingança não. Agora a nova lei nos manda sermos fraternos a toda prova. Nada de vingança, nada de reações violentas. É preciso permanecer desarmados, enfrentando, sim, muitas vezes a ofensa de um irmão, mas enfrentando isso com humildade e prontos para perdoar. É preciso, no mundo que a gente vive, mais do que em outros tempos, não excitar a violência, não alimentá-la. E aqui nasce para nós o maior desafio da palavra de Jesus. Se já era para nós complicadíssimo amar o próximo, imagine agora um amor que não tem fronteiras. E Jesus implica. Deus não faz nascer o sol sobre bons e maus. Ele não faz cair a chuva sobre justos e injustos. Vocês não são filhos do mesmo e único Pai? Não existe novidade em amar quem ama a gente.
diz Jesus. Não existe novidade em cumprimentar quem nos cumprimenta. A novidade do cristão será amar quem não nos ama, cumprimentar quem não nos cumprimenta, dar a quem não poderá nos devolver. Aí estaria o nosso grande desafio, muito difícil, é verdade, muito difícil. Mas quem disse que ser santo é coisa fácil? Ser santo, às vezes, requer muito trabalho interior, luta, às vezes, contra nós mesmos, contra as nossas inclinações. Mas para ser santo, a gente tem que romper com a lógica do mundo. Se o mundo prega vingança, se o mundo prega o ódio, se o mundo prega violência contra violência, nós seremos partidários de uma outra lógica, de uma outra razão que nos leva a agir também de uma outra forma. Meus irmãos, Jesus, Verbo de Deus, igual a nós e perfeito como Deus, nos deu, portanto, a grande lição do alto da sua cruz. Ele pediu perdão a quem estava crucificando ele, perdoou o ladrão, jantou com os corruptos dos impostos, deixou-se tocar pelas prostitutas. Ele fez e ele pediu que nós fizéssemos. Queremos ser santos? A receita do remédio está aí. O remédio é amargo, mas a cura é certa. Que o Espírito Santo venha sobre nós, para que possamos agir como Deus espera de cada um de nós.